Este é o Manhã Boa Nova, pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Preste atenção nesta solução simples e barata que uma professora arranjou para melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula. É isso mesmo, Luciene de Castro Gomes, que dá aulas de inglês, fez uma engenhoca eficaz e ela é chamada de Whisperphone, ou telefone do sussurro. A ideia, trazida dos Estados Unidos, ajuda inclusive os mais tímidos a praticar as pronúncias das palavras. A criança fala baixinho e ouve a própria voz, enquanto acompanha a leitura sem medo de ser ridicularizada pelos colegas de classe. Luciene dá aula na Escola Municipal de José Madureira Horta, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela conta que muitos de seus alunos tinham vergonha de ler textos em inglês em voz alta, com medo da reação dos colegas. Por isso, ela começou a pesquisar métodos para resolver o problema. Foi aí que ela descobriu que este instrumento, muito usado em escolas norte-americanas, poderia ajudar, né? O aluno coloca a boca e no ouvido, coloca na boca e no ouvido para escutar a voz, a sua voz. Daqui a pouquinho o Norberto mostra aqui. E aí ele treina o idioma. A ideia foi elogiada pelos estudantes e outros professores da rede municipal, que também passaram a aplicar a técnica na sala de aula. Norberto, você vai mostrar a engenhoca pra gente, né? Um desenho para quem está vendo pela TV ter uma ideia de como é. E aí você fala para nós, né? Por que ainda é tão difícil nós encontrarmos iniciativas simples e eficazes como essa nas escolas do Brasil? Eu não diria que é difícil encontrarmos. O brasileiro ele é reconhecido internacionalmente pela sua criatividade. O que nós entendemos que ocorre é que não há divulgação das invenções de brasileiros. Não existe uma repetitividade dos eventos e dos fatos bem-sucedidos. A imprensa, de uma maneira geral, ela se dedica à informação alarmista, que isso daí dá um bom ibope. Verdade. Né? Todo mundo gosta da desgraça alheia. Então, os fatos relevantes, os fatos importantes, aqueles fatos que efetivamente trazem novidades que vão nos auxiliar de uma forma ou de outra, é muito pouco divulgado. Mas existe muita coisa boa sendo feita nesse país e temos, dentro da criatividade dos brasileiros, muitíssimos brasileiros sendo requisitados para trabalhar em grandes empresas, não só aqui no Brasil, multinacionais, mas fazem aqui o seu papel aqui no Brasil e depois vão para fora. Por quê? Por causa da sua criatividade, da sua capacidade resolutiva. Então, nós somos um país com muita criatividade e pouca difusão das boas coisas que são feitas aqui. E nós somos criativos em todos os aspectos, né? Tanto para o bem quanto para o mal, haja vista o que tem ocorrido ultimamente. A geniosidade desses grandes larápios, né, que estão levando o país ao estado que levou, são gênios, só que direcionado para o mal e não para o bem comum. Infelizmente, se fosse para o bem... Exatamente. Né? Capacidade resolutiva tem, não tem desenvolvimento moral. São indivíduos, vamos chamar agora espíritos, são espíritos extremamente inteligentes, com um potencial fora do comum, com missões de altíssima responsabilidade. Só que falham nas suas missões. E André Luiz relata isso muito bem no livro Os Mensageiros, em que ele fala que quase 80% dos mensageiros falham nas suas missões. Então, olho vivo. Fico alerta. Fico alerta. Por isso que Jesus recomendou: vigiai e orai. Vigiar se está andando no caminho correto. E orar para continuar e tendo a fortaleza para não cair nas más tentações. Você falou sobre responsabilidade agora há pouco. Muitos pais acabam transferindo a educação dos filhos para as escolas. E você acha que isso pode acontecer por uma espécie de fuga da responsabilidade de educar? Eu não diria que seja uma fuga. É decorrente da própria condição social. Hoje nós temos pais e mães que trabalham, coisa que não acontecia há 40 anos atrás, 50 anos atrás.
Então, essa inserção da mulher no mercado de trabalho, mercado externo, porque a mulher nunca deixou de trabalhar, ela trabalha em casa tanto quanto o marido trabalhava fora, né? E essa inserção dentro do mercado produtivo fez com que os filhos tivessem outro guardador, outro cuidador. Então, é muito comum nós vermos hoje, o pai é PhD, a mãe é PhD, e o filho, ele é cuidado por uma babá semi-analfabeta. É um contrassenso. É uma coisa assim totalmente fora dos padrões. Fora do normal. Fora do normal. Então, independente do desenvolvimento cultural do cuidador, o que os pais deveriam atentar é para o desenvolvimento moral do cuidador. Porque nós podemos ter uma babá que ela tenha pouca escolaridade, mas ela tem um senso moral muito grande. E é isso que os pais devem ficar atentos, porque o cuidador é que está passando maior tempo junto com os filhos. Então, há pouco nós tivemos, né, a entrevista com a evangelizadora, que falou, né, da importância da evangelização, a importância do acolhimento de uma criança, e os pais têm essa missão de acolher. Os pais têm uma responsabilidade muito grande. E, inclusive, no Livro dos Espíritos, né, ele diz que os pais têm a missão de desenvolverem os filhos através da educação. Então, quando nós terceirizamos essa educação, precisamos colocar aí um parâmetro, a educação cultural, que aí ele vai saber fazer contas, matemática, história, geografia, ciência e biologia e tantas outras. E a educação moral. A educação moral é responsabilidade dos pais e deve ser complementada, evidentemente, nas escolas com os demais educadores. Mas a essência sai do lar. O lar é o berço onde você transfere o seu comportamento para o seu filho. E não nos esqueçamos que, se a índole de um espírito ela é má, não foi porque o pai era mau e a mãe era má. Os três são individualidades. Então, o que ocorre? O pai, ao educar moralmente um filho de má índole, ele, espírito, já é mau. Esse mal é a falta do conhecimento do bem, a falta da prática do bem. Então, desde pequeno, se os pais já forem cerceando as más tendências dos filhos, esse problema vai ser minimizado quando essa criança entrar na adolescência e depois se tornar um adulto para a vida do cotidiano. É porque acontece, né, de pais, vamos colocar entre aspas, bons, às vezes com os filhos, né, que não têm um bom comportamento, ou ao contrário, né, uns pais que não, às vezes têm o vício, né, da bebida, de fumar, mas os filhos não, né? Tem um exemplo que não é bacana, mas os filhos são. Então isso é a tendência, né? Sim, do sim. espírito. Inclusive, essa informação pode deixar as mães mais tranquilas, os pais mais tranquilos. É o mesmo que ocorre num estado de degeneração fisiológica. Então, um nascimento com uma degeneração, se a mãe não tomou energéticos eu chamo droga, qualquer tipo de droga é um quantum de energia, um pacote de energia, uma quantidade de energia que vai entrar no nosso corpo. Então, se essa quantidade de energia for muito grande, vai afetar a reprodução celular do bebê. Então, as células-tronco vão nascer tortas. Se a mãe tiver uma vida normal, o pai tiver uma vida normal e o filho nascer com uma doença congênita, a culpa não é do pai nem da mãe. Isso é um problema do próprio espírito que vai ter que passar um determinado período com aquela anomalia para fazer uma reflexão. Ele vai ficar preso não só no corpo físico, mas a uma cama por 80 anos. Um dia ele vai fazer uma reflexão. Se fizer, se não, tem a oportunidade de ir e vir, até sair desse reme-reme. Então, quando nós verificamos que um espírito tem má índole, e a definição do próprio Livro dos Espíritos, né, que o mau espírito é aquele que tem pouco desenvolvimento moral.
Então, se um filho com uma índole má é colocado num lar bom, é para que esse filho aprenda com os bons. Então, quem tem, dá para quem não tem. Quem sabe, ensina para quem não sabe. Isso é uma lei natural, é uma lei de Deus. O sistema de maior potencial transfere energia por de menor potencial. E os pais têm um potencial muito grande e uma responsabilidade dentro desse aspecto. De quê? De tolher as más tendências dos filhos. E isso é feito enquanto eles são pequenos. Depois de grande, não tem jeito. É verdade. Vamos agora colocar um pouquinho de humor, um pouco mais de alegria nessa sexta-feira, com o Despacito e os Amigos da Luz. Confira. Não quero mais ver sua cara! Não ferra! Cara, mas eu não tenho Você é um culpa. responsável, cara. Pelo menos me ouve. Por que Idiota. você fica falando desse jeito? Se pudesse olhar pro meu lado, então me ver. Oh, aqui tô eu dizendo oi. Se me escutasse, então agora eu ia te dizer. Se já fez besteira, somos dois. Tu tá aí pensando que é um cara mau, que não tem mais jeito, etc e tal, só porque tropeça igual a todo mundo. Já errei também, isso é tão normal. Ninguém é perfeito e o mais legal é que sempre dá pra acertar o rumo. Nós é espírito, tu tá ligado que nós tudo é espírito, que o teu futuro é mais do que infinito. Leva tuas mãos que ainda tá sendo escrito. Nós é espírito, e a cada aventura que nós tem vivido, e mesmo cada erro quando corrigido, e faz da nossa história um filme tão bonito. Oh, vamos ver essa cara, quero ver sorriso. Cadê o gente dessa boca? Mas que papo tão pedido. Vê se não se esquece mais de que não tá sozinho. Ainda antes de tu ter nascido, eu já era teu amigo. Eu estive sempre acompanhando-lo, sempre aconselhando-lo, às vezes respondendo-lo, às vezes perguntando-lo. Se tu me fecha a porta, eu vou lá e bato tanto. Só não vou bater porque sou tão sério e bom. A hora de se abrir, meu brother, é cada um que sabe. Quero ver que eu tô vendo tudo se abre. A gente só avisa que estacionar é bobagem. O tempo não para, o tempo para a viagem. Passito, passito, assim é o espírito. Vamos caminhando de pouquinho em pouquinho. A natureza da pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Passito, passito, vamos evoluindo. Só tu não parar, tá bonito, bonito. A natureza da pirueta, mas chegaremos lá com toda certeza. Oh yeah, nós é espírito. Bacana demais o pessoal dos Amigos da Luz, né, Norberto? Não, muito bom. Inclusive, esse seria o motivo, né, para se apresentar numa evangelização infantil, né? E junto com a mocidade, inclusive, pegar alguns tópicos do que ele fala e colocar em discussão, né? Da evolução do espírito, que tem que ser devagar, a natureza não dá saltos, né? Então, o passito é uma demonstração de que a natureza não dá saltos. As coisas muito são legal. lentas e gradativas. Bacana. Teatro, né, também é muito bacana. Então, nós já estamos com a produtora das peças Um Olhar para a Eternidade, Leon Denis, o Encontro Espiritual de Leon Denis e Joana de Ângeles. É a Érica Colares, que é atriz. Bom dia, Érica, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Gostoso participar aqui do programa, já agradecendo a sua participação. Fala um pouquinho para nós sobre qual que é o sentimento de produzir peças teatrais como essas duas, por exemplo. Para minha vida, essa peça foi o Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. Ele foi um divisor de águas, porque eu sempre trabalhei com teatro, com comédia, nunca tinha me envolvido com qualquer tipo de peça espírita. Sempre trabalhei com vários tipos de espetáculos, mas nenhum espírita. E eu tive um problema familiar muito sério, e quando eu fui convidada para trabalhar com esse espetáculo, pelo Rogério Fabiano, ele chegou com um texto
e falou, Érica, você topa produzir? Quando eu li, eu fiquei impressionada, assim, eu fiquei apaixonada pela história da vida do Kardec, né? E pelo espiritismo. E aí foi por ele que eu me tornei espírita, inclusive. Então, para mim, realmente virou uma... eu acho que eu não quero fazer outra coisa da minha vida. Parece que eu me encontrei. Né? Nós produzimos 3 espetáculos, produzimos esse Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade, fizemos também o Cândido Chico Xavier e o Leon Denis, o Encontro Espiritual de Leon Denis com Joana de Ângeles. Mas é realmente emocionante, assim, o espiritismo para mim foi muito importante na minha vida e eu gostaria assim, muito que as pessoas conhecessem, né? É uma forma de divulgar o espiritismo. Qual a importância do teatro na divulgação espírita, em sua opinião? Eu acho que a forma lúdica, tanto o teatro, quanto a revista, quanto a televisão, quanto o cinema, assim, você trabalhar com o lúdico, ele pega mais, ele tem uma pegada melhor. Eu acho que a pessoa absorve melhor no lúdico. Assim, sem desmerecer as palestras, né? As palestras do Divaldo são geniais, mas eu acho que o lúdico, ele dá ele dá aquele brilho que faltava, sabe, para a pessoa. Por exemplo, no espetáculo do Kardec, que é um espetáculo que é biográfico, e não é um espetáculo doutrinário, várias pessoas que não conheciam o espiritismo passam a conhecer. Ele tem o espiritismo, ele chama... O próprio Leon Denis dizia que o espiritismo ia ser divulgado através das artes, né? Legal. É muito importante porque eu assisti Um Olhar para a Eternidade e tem algumas curiosidades, né, da história do Allan Kardec que eu não conhecia. E aí vocês têm toda essa produção, né, para de repente conhecer também, ir atrás disso, para levar para as pessoas que são curiosidades importantes também, né, Érica? Com certeza, porque o próprio Allan Kardec, ele era cético, né, que ele vivia naquela época que a ciência dominava, né? O meu filho, na época que a igreja, ele estava começando a perder um pouquinho de poder. Então, a forma como o Kardec ele entra, quer dizer, ele codifica, né? O livro dos Espíritos, ele codifica o Espiritismo, ele cria o Espiritismo, é genial, porque é através da ciência, não é através da fé. Né? O próprio Leon Denis diz que o espiritismo é uma filosofia viva. Não existe a fé cega no espiritismo. É muito bacana. E o Kardec tinha isso, né? Essa coisa dele, ele era completamente cético. Sim. Apesar de ter sido batizado numa igreja católica, aquela coisa toda. A família dele era católica. É verdade. Fala para nós, então, um pouquinho, né, sobre os desafios, porque a gente sabe que tem muita coisa boa, mas tem os desafios também. Quais são os principais desafios que vocês encontram a cada produção de cada uma dessas peças? Bom, como a gente está no mundo da matéria, né, o nosso desafio é realmente manter o espetáculo. Porque a gente não tem patrocínio, ele não é de cunho religioso, mas ele entra como cunho religioso em qualquer patrocínio que você vai pedir, eles não vão aceitar porque eles vão dizer que é cunho religioso, apesar de não ser, de ser uma peça biográfica, né? Mas o nosso desafio realmente é conseguir manter mas a gente gosta de desafios, né? A gente está pensando em montar, quer dizer, a gente já está preparando para ano que vem o Livro dos Espíritos, encenado também em teatro. Que legal. E é outro desafio. Imagino. Tem muita coisa para falar. Tem que escolher alguma coisa. As peças... Pode falar. Não, é porque essa coisa de você... a questão de você... A gente começa a entrar no espiritismo, por mais que a gente acha que já tem estudado, a gente vai descobrindo e continua descobrindo. Eu descubro coisas da Amélie Boudet até hoje. Imagina. Entendeu? É verdade. Eu me lembro que eu usava óculos na Amélie Boudet e quando eu li o Madame Kardec do Calzone, eu tirei o óculos, porque ela não usava óculos. Então tem essas, entendeu? A gente vai amadurecendo o espetáculo também. Que legal, todas as fotos que eu vejo dela tá com óculos mesmo. Deixa eu perguntar para você, as peças ficarão em cartaz por 3 meses, né? Nós estamos em cartaz no Teatro Brigadeiro
que é na Avenida Brigadeiro 884, em São Paulo, na Grande São Paulo, com o Encontro Espiritual de Leon Denis com Joana de Anjos, todos os sábados às 19. Isso. E o Allan Kardec fica no sábado às 21 e domingo às 19 horas. Tá Mas certo. essa sexta-feira agora, dia 13 de outubro, nós vamos estar em Guarulhos, no Teatro Nelson Rodrigues, aí pertinho de vocês. Hoje o programa é gravado, né? Então, para o dia 13. Então, esse dia mesmo que você falou, a peça está em Guarulhos, né? Teatro Nelson Rodrigues, pertinho do Lago dos Patos, né? E das 9 da noite. Lá na Rua dos Coqueiros, Vila Galvão, Perfeito. às 21 horas. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Obrigada. Até a próxima. Bacana o teatro para levar a doutrina espírita, né, Norberto? Sem dúvida, porque o Espiritismo começou com uma teatralização. Né? Difícil a palavra. Isso. E você imagine uma cesta flutuando e você perguntando para a cesta e a cesta levitando e escrevendo, né? Era um teatro. É verdade, né? É um teatro. E antes desse, as mesas girantes. Então, sempre o ser humano ele é motivado pelo circo. Né? Os grandes filósofos da antiguidade já diziam, né? Dê circo ao povo ou pão. Né? Então, o circo chama muita atenção. E o teatro é um circo, né? Então, quem tiver oportunidade de assistir, vai, que uma coisa muito interessante. Vai valer muito a pena, as peças têm aí desconto para sócios do Clube Amigos da Boa Nova também. E nós vamos para o intervalo e voltamos em breve. Fique por aí.